Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje o tema da aula é lançamento vertical ou movimentos verticais. Vamos estudar o que a gravidade faz com o corpo em queda livre e você vai notar que vai ser um movimento uniformemente variado, usando então as mesmas equações, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Bom, vocês estão vendo nessa imagem uma caricatura do seu querido professor reproduzindo uma experiência feita pelo astronauta David Scott quando ele foi à Lua em 1971. Essa experiência, na verdade, ela foi citada na época de Galileu. Galileu dizia que se abandonarmos corpos de mesma altura, corpos de massas diferentes, e se fosse possível eliminar as resistências, os objetos iam chegar juntos ao solo. Bom, na Terra não dá certo. Se você abandonar o martelo e a pena, pela resistência do ar, a pena vai ficar com um movimento um pouco mais lento e vai atingir o chão um pouco depois. Isso dá uma impressão que o martelo chega primeiro por ser mais pesado. E não é verdade. Tanto é que o astronauta, quando fez a experiência na Lua, os dois atingem o chão exatamente no mesmo instante. E por que na Lua dá certo? Porque na Lua não tem resistência do ar, lá na Lua não tem a atmosfera. Então, você vai estudar esse e outros casos a partir de agora. Tranquilo? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo experimento de Galileu. No experimento de Galileu, bom, lá da Torre de Pisa, ele teve que, conta-se, né, a lenda, que ele subiu na Torre de Pisa e abandonava lá objetos com massas diferentes, tá vendo? A torre não é tão grande e dizem que ele até lixava os objetos para reduzir ao máximo a resistência do ar. Então, ele mostrava para as pessoas que, independente das massas dos objetos, os objetos caíam juntos, ou seja, gastavam o mesmo tempo, atingiam o chão com a mesma velocidade. Então, olha o que nós concluímos. Corpos de massas diferentes, abandonados simultaneamente da mesma altura, atingem o solo no mesmo instante. Claro que nós estamos, então, desprezando a resistência do ar. Então, por que isso acontece? A explicação talvez mais fácil é você lembrar da própria segunda lei de Newton, que veio, inclusive, posterior a Galileu. Em queda livre, a força resultante sobre o objeto é a própria força-peso. Então, vê se dá para lembrar por aqui. Força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes a aceleração. Se nós estamos desprezando a resistência do ar, a força resultante não é o próprio peso? Peso, como é que você calcula o peso de um corpo? É a massa vezes a aceleração gravitacional do planeta. Olha, você corta a massa, tá vendo? Então, independente das massas dos objetos, eles vão adquirir a mesma aceleração. Tá? Então, essa é a explicação. E isso é muito perguntado nos problemas. Por que quando você abandona corpos de massas diferentes e despreza a resistência do ar, eles caem juntos? Então, essa é a explicação. Independente de suas massas, eles vão adquirir a mesma aceleração. E essa aceleração não depende do corpo, depende do planeta. O planeta que está produzindo essa aceleração gravitacional. Não se esqueçam que dois corpos de massas diferentes, o planeta os puxa com forças diferentes. Então, se tem um corpo de massa maior, igual essa bolinha aqui, aparentemente massa maior, o peso dele vai ser maior. A Terra vai puxar ele com uma força maior. Mas por que vai puxar com uma força maior? Para produzir nele a mesma aceleração dos demais corpos. Então, o que é igual para todo mundo é a aceleração produzida por essas forças gravitacionais. Pessoal, tranquilo? Então, aqui explicamos a experiência de Galileu, né? Aqui tem até um desenho mostrando aqui, uma imagem, a queda simultânea dos objetos. Isso dá certinho se a gente faz uma experiência, por exemplo, na Lua, lá dá certo porque não tem a resistência do ar, ok? Vamos então começar o estudo do lançamento vertical. Quando a gente fala lançamento vertical, eu posso lançar uma bolinha para cima, eu posso lançar ela verticalmente para baixo, imprimindo a ela uma velocidade inicial, ou apenas abandoná-la. Quando ela é abandonada, a velocidade inicial é zero, e é comum chamar isso de apenas uma queda livre, né? Mas a teoria é a mesma. Após lançar o corpo, logicamente você precisa fornecer uma velocidade inicial para o corpo para ser lançado para cima. Existe uma força inicial que a sua mão faz para cima,
maior do que a força-peso. Aí você vai produzindo esse aumento de velocidade. Você vai começar a estudar o lançamento a partir do momento que a sua mão larga o objeto. Ou melhor, quando o objeto deixa a sua mão. A partir desse momento, o corpo não tem uma velocidade? Esta vai ser a velocidade inicial de lançamento. Legal? Então, olha, você lançou o corpo para cima, a bolinha saiu da sua mão com uma velocidade. Essa vai ser a velocidade inicial de lançamento. E a partir desse momento, a única força aplicada no corpo vai ser a força-peso. Lembra que nós estamos desprezando a resistência do ar. Legal. Então, o que vai acontecer? O peso vai produzir no corpo a aceleração gravitacional. Como a aceleração da gravidade é aproximadamente constante nas proximidades da superfície do planeta, então o movimento vai ser uniformemente variado. E, portanto, as equações são as mesmas. Ó. ΔS, V0t mais at² sobre 2, V igual a V0 mais at, e a equação de Torricelli. A única diferença é que você vai mudar. A aceleração já é conhecida. É a aceleração da gravidade que aqui eu represento por G. E a variação da posição é uma variação de altura, né? Uma variação de posição vertical, que muitos livros representam aqui por ΔH. Pode continuar representando por ΔS, não tem problema nenhum. Alguns chamam de Y, ΔY ou simplesmente H. Tranquilo? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos interpretar os exercícios de lançamento vertical usando as mesmas equações. Só que tem um probleminha. Tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. O uso do referencial. Você não pode simplesmente pegar os valores e jogar na equação. Por exemplo, vamos jogar uma bolinha para cima. Quer dizer que a velocidade inicial é para cima. Para onde que é a gravidade? A gravidade é para baixo. De cara, você tem uma situação que a velocidade é para um lado e a gravidade é para o outro. Então, baseado numa referência, um aí vai ser positivo e o outro é negativo. Então, vamos ver como é que a gente estuda o referencial. Veja bem, quais são as opções? O referencial pode ser para cima ou para baixo. É muito comum adotarmos referencial para cima, porque a gente mede a posição, a altura, a partir do chão. Então, o chão é o nível 0. Aqui, por exemplo, é a posição 1, posição 2, posição 3, metros e assim sucessivamente. Então, você adotou o referencial para cima. Só que você sabe que a gravidade é para baixo. Portanto, não coincidiu com o referencial. Então, nessa situação, o referencial vai mostrar que a gravidade é negativa. Vamos ver algumas situações aqui que geram uma confusão. Imagina a bolinha subindo. Se ela está subindo, a velocidade é para cima, coincidiu com o referencial, então ela vai ter valor positivo. A aceleração da gravidade, para baixo, não coincidiu com o referencial, por isso a aceleração é negativa. Tranquilo? Veja que aqui você tem velocidade e aceleração com sinais opostos, o que representa um movimento retardado na subida do objeto. Vamos ver a descida. Muita gente confunde isso aqui, ó. A velocidade é para baixo, não coincidiu com a referência e, portanto, a velocidade vai ser negativa. Agora, e a aceleração? Olha a confusão que muitos fazem. A bolinha está descendo e, portanto, ela está a favor da gravidade. Não é porque ela está caindo a favor da gravidade que você usa a gravidade positiva. A gravidade você tem que olhar aqui, ó, no referencial. A gravidade não continua para baixo? O seu referencial não continua para cima, portanto, a aceleração continua negativa. Está vendo que quando você adota referencial para cima, não importa o que a bolinha está fazendo, ó, se ela sobe ou se ela desce, a aceleração mantém-se negativa. Gravidade para baixo, referencial para cima. Quem mudou o sinal aqui foi o sinal da velocidade. Tranquilo? Vamos ver se você entendeu e vamos inverter o referencial. Agora, referencial para baixo. Se a bolinha estiver subindo, vamos lá, como é que fica a velocidade? Velocidade para cima, referencial para baixo, então a velocidade fica negativa. Aceleração, a gravidade é para baixo, referencial para baixo, então a aceleração é positiva. Bolinha descendo, velocidade para baixo, referencial para baixo, velocidade positiva. E a aceleração continua para baixo, o referencial continua para baixo, portanto a aceleração positiva. Então, resumindo,
Referencial para cima, que é muito utilizado nos problemas, aceleração negativa. Referencial para baixo, aceleração positiva. Quando o exercício é apenas uma queda livre, pega o objeto e apenas abandona, geralmente é mais fácil adotar referencial para baixo. Você vai contar a altura de cima para baixo, posição 0, posição 1, posição 2. Mas as equações ficam mais simples, os valores ficam positivos, tá vendo? A dica que eu te dou é assim: se o lançamento for para baixo ou apenas uma queda livre, adote o referencial para baixo. Você vai pegar essa situação com valores positivos. Agora, se for um lançamento para cima, é mais conveniente adotar referencial para cima. Você vai pegar essa situação aqui, ó, apenas a aceleração vai ficar negativa. Tranquilo, pessoal? Tem um caso particular, que é conhecido como deslocamentos sucessivos, estudado por Galileu, que é o seguinte: vamos considerar uma bolinha que é abandonada aqui no instante zero, como está mostrando aqui no desenho. Bom, imagine que eu vou fotografar essa bolinha em queda livre e as fotos vão ser tiradas em intervalos de tempo iguais. Tá? Então, uma foto é tirada, depois é tirada uma outra foto e assim sucessivamente. Vamos revelar no mesmo papel e o intervalo de tempo entre uma foto e outra é o mesmo. Hora que revela no mesmo papel, você vai ter a seguinte sequência. Olha, a distância entre uma foto e outra não é constante, apesar do intervalo de tempo ser o mesmo. Tá vendo? De 0 a t, t. De t a 2t, t. E assim sucessivamente. Então, o intervalo de tempo entre uma foto e outra é t. Só que a distância vai crescendo. Por que a distância cresce? Porque o movimento é acelerado. Aqui ele percorre uma distância bem maior, porque a velocidade aqui é maior, né? A velocidade aqui está aumentando e ela é bem maior do que no começo. Muito bem. O que significa esse deslocamento sucessivo, então? É uma regra de proporção entre esses deslocamentos descoberto na época do Galileu. Então, por exemplo, se eu chamar a distância percorrida de 0 a t de d de dado, ó, eu vou provar matematicamente que a próxima distância percorrida vai ser 3 vezes maior e, portanto, 3d. A próxima, 5d. A próxima, 7d. Se tivesse um outro, 9d. E assim sucessivamente, aumentando de 2 em 2, tá vendo? Numa PA. Por isso, isso é conhecido como deslocamentos sucessivos de Galileu. Tranquilo? Então, em exercícios, isso vale para qualquer movimento uniformemente variado a partir do repouso. Então, em exercícios que isso é cobrado, você não precisa gastar tempo fazendo resoluções matemáticas demoradas, jogando nas equações, por exemplo. Se você perceber essa sequência, resolve-se muito exercício direto, tá? Mas repetindo, isso é válido para qualquer movimento uniformemente variado a partir do repouso e você tem que dividir o intervalo de tempo de forma igual, tranquilo? Tem que ser o mesmo intervalo de tempo entre uma foto e outra. Para você acreditar nisso, uma das maneiras de demonstrar é o seguinte: vamos calcular qual é essa distância d que a bolinha caiu de 0 a t. Veja que eu vou usar apenas letras, tá? Ó, o ΔH, que vai ser o meu d, a velocidade inicial é 0, ó, d, a aceleração é a gravidade g e o tempo de 0 a t é t. Então, vamos imaginar que d vale gt² sobre 2. Como é que fica de 0 a 2t? Bom, por que eu vou preferir calcular de 0 a 2t e eu não calculo já diretamente esse pedaço? Porque se eu tiver nesse momento aqui, a bolinha já tem velocidade. Se ela já tem velocidade, eu não poderia cortar o v0. Então, eu teria que calcular a velocidade final no primeiro trecho para ser a inicial do próximo. É um pouco mais trabalhoso. Vamos calcular quanto que é de 0 a 2t. De 0 a 2t, depois a gente desconta d. Pode ser? Vamos lá. Mesma fórmula, cortei o v0. Gravidade g, só que no lugar do tempo, quanto que é o tempo de 0 a 2t? 2t. O segredo está aqui, ó. Esse 2 ao quadrado vai virar 4. 4gt² sobre 2. O que representa gt² sobre 2? Não é o d de dado? Então, esse ΔH é 4d. Então, faz um raciocínio comigo. Se daqui do 0 até 2t é 4d, menos d, esse pedacinho aqui vai valer quanto? 3d.
Tranquilo? Pegou a sequência? Vamos ver a próxima, de 0 a 3t. Agora eu vou calcular toda a distância de 0 até o 3t. Ó, mesma fórmula, velocidade inicial 0, porque eu estou começando do 0. Aceleração da gravidade é g. A aceleração, a gravidade é g, mantém-se, né? O tempo passa a ser 3t, de 0 a 3t. E ao quadrado, esse 3 vira 9, ó. 9gt² sobre 2. Portanto, 9d. Então, de 0 até aqui no 3t, isso aqui tem que dar 9d. Ele já não tinha percorrido 4, ó, 4d? Quanto que sobrou, então? 5d. E assim sucessivamente você vai fazer na demonstração matemática. Legal? Em qual tipo de exercício você pode usar isso? Então, eu coloquei aqui um exemplo que caiu na FUVEST. Aliás, na UNESP. Vamos resolver. Olha aqui, ó, exercício relativamente recente da Unesp que diz o seguinte. Um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente e, a partir do repouso, uma bola no instante 0. A bola atinge no instante t4 um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta fora de escala 5 posições da bola relativas aos instantes de t0 a t4. Sabe-se que entre os instantes t2 e t3, a bola percorre 6,25 metros. Gravidade vale 10. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, qual é a distância h? Então, pessoal, olha só, um desenho similar ao que eu fiz anteriormente. Olha, as fotos foram tiradas no mesmo intervalo de tempo, né, que foi dado aqui no exercício, então vale a relação. Vamos resolver aqui. Olha só, se eu chamar esse primeiro intervalo de d, o próximo será 3d, o próximo 5d e o próximo 7d. Quando a gente faz uma somatória desses valores parciais, eu vou achar 16d. Então, eu tenho que h vale 16d. Bom, 5d não vale 6,25 metros? Então, passo o 5 dividindo, achei o valor de d, 1,25. Ora, o h vale 16 vezes d. 16 vezes 1,25, portanto, h é igual a 20 metros. Olha que exercício legal. E você não usou as equações do movimento uniformemente variado para resolver, né? Você já sabe desse caso particular. Então, vamos recordar. Só vale quando abandona o objeto ou quando a velocidade inicial é igual a 0, qualquer movimento uniformemente variado e o intervalo de tempo tem que ser o mesmo. Então, fique à vontade para usar essa regrinha, que ela ajuda bastante. Tranquilo? Vamos fazer agora um outro exemplo. Esse exemplo também é da Unesp, ó. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2 segundos para atingir a superfície da água, na primeira situação. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso, e dessa vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície. Considerando a gravidade igual a 10 e desprezando a existência de corrente de ar e sua resistência, é correto afirmar que entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se de quantos metros? Pessoal, com o tempo de queda, sabendo que a aceleração da gravidade é a aceleração do movimento, a gente vai achar aqui quanto que é essa altura. Depois a gente acha essa. A diferença dessas alturas representa quanto que o nível da água subiu. Então, o cálculo é extremamente simples, ó. Toda vez que você tiver o tempo de queda livre e a aceleração, você acha a altura pela equação do ΔS, que aqui eu chamei de ΔH. Como o corpo foi abandonado, a velocidade inicial é 0. 0 vezes t, 0, sumiu. Aceleração 10. Está vendo que eu estou colocando a gravidade positiva? Estou adotando referencial para baixo. O tempo, 2 segundos. Então, 2 ao quadrado vezes 10 sobre 2, eu achei o ΔH 20 metros. Da mesma forma, a mesma equação, velocidade inicial também é 0, só que o tempo agora é 1,6. Então, 1,6 ao quadrado vezes 10 sobre 2 dá 12,8 metros. Ou seja, essas alturas, essa 20 e essa 12,8, indica que houve um aumento aqui no nível da represa de 7,2. Resposta letra B de bola. Tranquilo?
Vocês estão vendo exercícios famosos de vestibulares bem tradicionais. Vamos ver agora um da FUVEST. Olha este. Numa tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair de um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos e o instante que o jovem iniciou sua queda e aquele que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente quanto? Então eu vou repetir a pergunta. O tempo decorrido entre o instante que o jovem iniciou sua queda e aquele que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água. Então, o intervalo de tempo que ele quer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular quanto tempo demora o jovem para cair, vai fazer um barulho, e esse barulho, uma onda sonora, vai subir até o espectador. Então, eu tenho que calcular dois tempos. O tempo de queda da pessoa e o tempo de retorno do som. Vamos lá. Como é que eu faço essas contas? A velocidade do som foi dada aqui, 360 km por segundo, e a gravidade 10. Então, primeiro cálculo, vamos calcular quanto tempo demora o rapaz para cair. ΔH, V0t mais AT² sobre 2, o V0 é 0, ΔH 45 metros, gravidade 10, mais uma vez adotando referencial para baixo, por ser uma queda livre, T² sobre 2. Fazendo essa conta, a gente acha 3 segundos. Então, 3 segundos é o tempo para o rapaz cair, atingir a água. Agora, a gente precisa calcular o tempo que gasta o som. Veja, a velocidade ΔS sobre ΔT, a velocidade do som 360 metros por segundo e o ΔS 45 metros. Veja que o som agora, ele volta, né? Ele é uma onda sonora que se propaga com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, por isso que eu estou usando o movimento uniforme aqui, ΔS sobre ΔT. Eu achei para o tempo do som 0,125. Somando esses dois tempos, dá 3,125. Ele quer o valor aproximado, portanto, letra A, 3,1. Pessoal, é isso aí. Espero que tenham compreendido. Agora vocês devem treinar e fazer mais exercícios. Depois eu posto aqui no canal uma lista com exercícios resolvidos para vocês também conferirem e estudar mais um pouquinho, tá bom? Um abraço para todos vocês, bons estudos!